VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Web Design avançado. Utilizar os efeitos do jQuery. Bem-vindo à nossa quinta competência. Everton Mendonça. Descrição. Ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos, barba grisalha, veste camisa azul claro, visto da cintura para cima. Utilizar os efeitos do jQuery. O jQuery tem uma coleção de funções prontas que produzem efeitos visuais bem legais. Esta competência ela é focada justamente nesses efeitos especiais. Então vamos ver como é que a gente pode dar uma animada, como é que a gente pode melhorar os eventos que acontecem no nosso site através dos efeitos prontos do jQuery. Os efeitos que estão disponíveis são vários, mas a gente vai dar aqui uma olhada nos mais básicos dele. A gente tem o Ride, o Show, Fade, Slide e o Anime, que é para fazer as animações. Mas a gente vai ver cada um deles, certo? O Ride ele serve para esconder e o Show para mostrar um elemento. Para a gente mostrar, é claro que um elemento ele tem que estar escondido. Então, se você olhar agora no slide, esconder e mostrar, você vai ver que tem um exemplo que ele seleciona um elemento, que é hat1, hat2, hat3, e coloca o evento de clique em cada um deles. Então você, na hora que clica, faz o efeito daquele evento, daquela função que está selecionada para aquele evento. Então na linha 2, a gente tem o hat1, que a gente está pegando um determinado elemento e adicionando o evento de clique. Nele, a gente vai pegar o mesmo elemento e vai fazer o Ride. Então a gente vai esconder. Quando o elemento for clicado, ele esconde esse elemento que foi clicado. Isso acontece com 1, isso acontece com o Ret1 e também com o Ret2. O botão que tem lá na página web, aquele botãozinho que tem ação escrito, ele vai estar definido com uma outra ação, que é a ação de mostrar os elementos. Então, quando você esconde os elementos, quando aperta no botão, ele vai mostrar, show, vai mostrar os retângulos, aqueles que estão escondidos. O efeito toggle, ele vai funcionar como um liga-desliga. Então, se o elemento está visível, ele esconde. Se o elemento está escondido, ele exibe. Então, ele faz essa função de liga e desliga. Aí, no slide do efeito, você vai ter um exemplo utilizando esta função. O efeito de desaparecimento gradual e aparecimento gradual é chamado de fade. A gente tem o fade in, que faz com que o elemento desapareça, e o fade out, que faz com que o elemento apareça. E o efeito toggle, que faz o aparecer e desaparecer. Ele é um liga e desliga. Só que no caso é gradual, ele aparece gradualmente, ele desaparece gradualmente, certo? O Fade to é a quarta função desse conjunto de elementos que fazem aparecer gradativamente. No caso do Fade to, ele guarda um valor fracionário, que é 0 ponto alguma coisa, que vai de 0 até 1. 0 é o desaparecimento total, 1 é o aparecimento total. Então o Fade to ele vai fazer com que o elemento desapareça ou apareça até um certo nível. Se você colocar 0.5, então é o meio, certo? No slide que tem código de exemplo, você pode ver aí um exemplo feito com todos os fade. Fade in, fade out, o fade to. E você vê na linha 2 que primeiro eu precisei esconder um elemento que é para poder fazer ele aparecer. Certo? Então estude o código, veja, altere, copie ele, execute para ver como é que ele funciona, altere, a descrição desse exemplo está toda no seu caderno de estudo. Efeito de deslizar. O efeito de deslizar, ele vai pegar a altura de um elemento e ele vai
desaparecer com ele ou ele vai fazer com que ele apareça. Só que ele vai diminuir ou vai aumentar esse elemento, tá? O slide down, ele vai fazer com que abaixe. O slide up, ele vai fazer com que... No slide down, ele vai fazer com que ele deslize para baixo. No slide up, ele vai fazer com que ele deslize para cima, certo? E o slide toggle, ele vai fazer o liga e desliga. Se o elemento estiver todo exibido, ele vai fazer com que ele deslize para cima. Se o elemento estiver apagado, ele vai fazer com que o elemento apareça deslizando para baixo. Onde tem exemplo de código, você vai ver mais um exemplo, só que dessa vez utilizando o slide up e o slide down, certo? Então, leia o código, veja ele, analise, tire pedaços dele para saber o que está acontecendo com um, o que está acontecendo com o outro, tente entender, certo? Não é uma tarefa fácil não, precisa de muito estudo, muita dedicação para você chegar no entendimento, mas não desista. Quanto mais você investe em tempo de aprendizado de programação, melhor você fica, tá? Não desista, continue insistindo e tente, veja e sempre procure. Lembre-se que o seu caderno de estudo é a base, então nele está toda a explicação lá bonitinha. Efeito de animação. Ela é já mais complexa. Ela define uma variação em propriedades do CSS. Então você quer que mude a cor, você quer que ele desapareça, apareça, que você se desloque para a direita, desloque para a esquerda. Então ele tem, você utiliza o Animate, que ele vai esse efeito vai fazer essa animação para você. Como você pode ver aí no slide, efeito de animação, você vê em azul todas os parâmetros dele. Então aí você tem o seletor, que indica qual é o elemento que vai ser animado. Você tem parâmetros, que aí no caso as propriedades CSS que você vai alterar. Velocidade, que você define uma velocidade de exibição, que ela é em milissegundos. Então 1 segundo ele vai ter 1000. Você quer que demore 2 segundos, então você coloca 2000. 5 segundos, 5000. É assim que funciona. E callback é uma função que vai ser executada quando o efeito terminar. Então toda vez que tiver callback em alguma função, você sabe que ele é uma função que você coloca para quando terminar o efeito, ela ser executada. Onde tem aí exemplo de código, que é o nosso terceiro exemplo, você vai ver que temos um botão, um clique. Então quando o botão for clicado, ele vai selecionar a classe hat1, no caso a classe não, o ID, o elemento que vai ter o ID hat1, e ele vai utilizar o efeito de animação, o animate. E ele vai ter left 350. Isso indica que ele vai ser deslocado 350 pixels, tá, para a esquerda. E além de ter esse deslocamento para a esquerda, ele vai ter, para ter esse deslocamento para a esquerda, o elemento ele tem que estar configurado no CSS para um position relative. Então você não pode deixar a posição básica dele, você vai ter que mudar o valor de position dele. Está tudo explicado lá no caderno de estudo com o exemplo até mais completo. Tá bem? Então dê uma olhadinha lá se você quiser modificar a variação de posição. Tá? Essa é a única observação que tem nesse exemplo. O restante, o opacity, vai deixar o elemento mais transparente, no caso é 0.5, metade da transparência. O height vai definir a altura para 150, o width para a largura, então ele aumenta a largura e a altura do elemento, a opacidade dele e desloca ele para a esquerda. Por último, a gente vai ter um encadeamento de métodos. O que acontece? Um efeito ele pode ser elaborado para ter deslocamento, aumento de largura e altura, e você pode querer usar fade, usar ride, você pode querer usar um monte de coisa. Então, um atrás do outro, para deixar a animação bem complexa. E em vez de você fazer uma função, uma atrás da outra, sempre selecionando o elemento, procura o elemento, procura de novo, procura novamente o mesmo elemento. Então você pode selecionar o elemento uma vez, poupando velocidade, e aí você executa uma ação, depois outra, depois outra, depois outra, sempre colocando elas separadas com um ponto. Então aí você vê no slide de encadeamento de métodos que você tem as ações sublinhadas em amarelo. Você vai ter a ação CSS, a ação slide up e a ação slide down.
Então, são 3 ações separadas por ponto, que elas estão uma atrás da outra. Primeiro ele vai fazer o background color para vermelho, depois ele vai fazer um slide up com 2 segundos, e depois, quando terminar, ele faz o slide down com 2 segundos. Então, nisso você pode agrupar os diversos efeitos para fazer efeitos mais complexos, certo? Bem, isso aí foi a nossa quinta competência. A gente está chegando quase no fim, a próxima vai ser a última e, como sempre, o nosso caderno de estudo é a nossa principal fonte de informação e o fórum você pode tirar dúvidas. Coloque sempre no título do fórum a sua dúvida. Se você tem várias, você coloca elas em vários posts. Se você está com dúvida em tudo, aí você lê de novo o caderno, você faz os exercícios novamente e você entende. Quando você tiver uma dúvida pontual, é que você usa o fórum colocando lá, olha, eu não entendi isso em específico. E aí você pode colocar vários pontos, isso, depois isso, que são dúvidas diferentes, tá bem? Então nos vemos na próxima competência, não desista, estude, pratique, que é através da prática que você fica melhor, tá? Som direto. Juliana Aguiar. Imagens. Juliana Aguiar. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Miguel Machado. Edição. Anderson Ferreira. Danilo Albuquerque. Professor autor, Everton Mendonça. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Ação do curso, Anderson Elias. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.